Olá você, como é que você está? Hoje nós estamos com um programa muito especial. Hoje o Toledo fala sobre veterinária. E para isso ele recebe uma convidada da médica veterinária para falar sobre reabilitação de animais. Bastante interessante. E também a Marisa Morim vai receber uma arquiteta, vai falar sobre residências afetivas. Tenho certeza que você vai gostar do programa. Mas gente interessante está para começar. Olá, meus amigos, um grande abraço. Hoje a conversa é sobre pet. A minha convidada, a Franciele Arenásio, vai falar tudo o que vocês gostariam de saber. Porque eu também sei o que vocês querem saber, porque eu também tenho um petzinho. O assunto hoje é pet. E por que é pet? Primeiro porque todos esses animaizinhos que a gente vê andando por aí deixam a gente loucos por eles. Não há um cachorrinho, não há um gatinho, não há um passarinho, não há um periquito que realmente a gente não se encanta. Não só pela sua beleza, mas pela doçura que esses animais têm. Mudou muito o comportamento das famílias, dos homens. Hoje eles fazem parte da vida da gente e são tratados, eu ia dizer iguais a gente, mas alguns são tratados melhores do que a gente. A Franciele está aqui para testemunhar se é verdade ou é mentira. Verdade. Tudo bem, Franciele? Verdade, Tudo bem, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu, Roberto? Imagina. Muito feliz. Essa tese que eu defendi sobre os animais em casa, principalmente esses docinhos, né? Vou contar uma historinha para você e para todo mundo que está ouvindo. Eu conheci um dia um São Bernardo. Conheci um São Bernardo. Fui numa casa, tinha um São Bernardo. Quando eu vi aquele cachorro, falei, ai meu Deus do céu, enorme. O que é isso? Olha o tamanho desse cachorro, dourado, bonito. Você acredita, esse cachorro veio em minha direção, eu fiquei com medo danado. Ele levantou, colocou as patas no meu ombro e começou a me lamber. Eu falei, não acredito. Achou que ia morder, né, Eu Roberto? não acredito que eu estava vendo. Eles são dóceis Olha, demais. uma doçura. Você acredita que quando eu saí de lá, eu saí com a intenção de voltar? Por causa do cachorro? Por causa do Né? cachorro. Era uma agência de publicidade. Aham. E aí eu saí, demorei para voltar lá. Até que um dia eu bati na porta para voltar. Olha que coisa interessante, né? Bati na porta para voltar e a primeira pessoa que veio era uma senhora. Ela logo falou para mim, se você veio para ver o cachorro, ele já morreu. Ah, eu já sabia que você tinha ido lá O São visitar Bernardo, e eu fiquei sabendo esses dias, é um cachorro que vive muito pouco. Parece que 5 geralmente, anos... geralmente, não, acaba vivendo um pouquinho mais até. Mas geralmente, quanto maior, menos eles acabam vivendo, né? Então, eles ficam mais idosos mais rápido do que os pequenininhos. Em média, Franciele, quanto vive um cachorrinho? Vamos pôr esses tradicionais que tem aí na praça. Em média, assim, que a gente acaba atendendo mais os cães, os pequenos portes, hoje em dia que é o que mais tem hoje, principalmente aqui em Rio Preto, né? Então, geralmente, em torno de uns 15 anos. Vive 15 bem. anos. Mas eu já atendi cachorro de 20, de 18. Tá. E os grandões também tem alguns chegando nessa idade também. Agora, é verdade essa história do número que se faz a conta para ver quanto um cachorro de 15 anos representa a idade de um homem que tem quantos anos? Um cachorro com 15 anos representa o quê? Geralmente já está com uns 90 anos nosso, mais ou vezes menos. 5, vezes 6, 7? Porque antes o pessoal falava, é uns 7 anos, né? 7 anos nosso equivale a um deles. Mas é relativo, como eu disse, os cães grandes, eles vivem menos, né? Geralmente, né? Então, eles já com uns 12 anos, eles já são cães idosos já. Tá. Agora, um cachorro pequeno de 12 anos já está super bem ainda. Qual é a principal causa-morte desses animaizinhos? Vamos dizer que está tudo bem, você ganhou o cãozinho ou adquiriu e tal, ele está vivendo 1 ano, 2 anos, 3, 10, probleminhas comuns. Quer dizer, qual é o problema que o faz? É a velhice ou tem algum tipo de doença?
por estarem vivendo mais, né? Hoje em dia os cães estão vivendo bastante, né? Comparado com antigamente. E a gente está tendo diagnósticos precoces de algumas doenças, né? Então, geralmente, hoje a gente vê, assim, causa de morte, geralmente, assim, quando estão mais idosos, geralmente é neoplasia, né? Problema cardíaco, então que a gente acaba pegando bastante. Então, é relativo, assim, depende da raça, né? Da idade também, mas, assim, o que realmente, às vezes, pode causar uma futura um óbito, né, vamos dizer assim, são essas doenças que é como as nossas mesmo, Sim. né? O medicamento desses animais é um medicamento que se compara com os medicamentos que a gente usa? Sim, sim. Alguns tem eles muitos, podem usar, ou a maioria? Alguns podem, outros nem pensar, né? Então tem alguns medicamentos que tem que, né, entrar em contato com o seu veterinário para saber se realmente pode usar ou não. Então sempre antes de medicar, saber que realmente está sendo medicado, ser prescrito por um veterinário, porque tem alguns que a gente pode comprar sim em farmácia humana, né? E tem outros não, é só veterinário. Esse negócio de clínico geral na saúde, na medicina, na veterinária... Já está acabando, né? Está acabando. Hoje não tem mais médico formado para fazer tudo. Sim, isso que o médico trata uma espécie só. A gente tem que saber de todos, né? Então, um tratamento de um ruminante é diferente de um réptil, que é diferente de um anfíbio. Então, assim, é difícil a gente saber tudo, né? A gente sai apto, mas aí você vai aprimorar depois. Interessante que o corpo da gente, né? Os médicos hoje têm só para o olho, só para o ouvido, só para o nariz. Sim, às vezes o ortopedista é só de joelho, ou é só de pé, só de mão, né? E quando você vai ao médico, meu amigo, não adianta você ficar especulando com ele, porque se ele tem uma especialidade, ele não vai arriscar. O médico não arrisca, como o veterinário também não arrisca, hoje, né? Não, a gente está mudando muito esse conceito. Sim, tem que mudar, senão a gente não consegue fazer um trabalho bem feito, né? Interessante que as pessoas brincam até, ô Fran, a respeito dessa questão médica, né? Você vai num consultório hoje, o cara cuida só da pintinha da unha. Sim. Se tem no outro dedo, já não sabe mais. Só o problema da unha. Você fala, mas não é a unha, é a cutícula. A cutícula é aqui do lado. É o especialista. Também na veterinária. Sim, hoje acaba, assim, claro, a gente tem muito clínicos gerais hoje, né, que são necessários, tem muita gente muito boa aqui em Rio Preto, né, mas às vezes um problema mais específico acaba encaminhando pra gente, né, que é especialista, porque a gente vai ter os aparelhos ideais para estar fazendo, ou vai saber a técnica melhor, às vezes, de coletar um tipo de exame, então eles acabam indicando e, assim, trabalham em conjunto, né. Eu convidei você para vir aqui porque repercutiu muito tudo que você falou a respeito da reabilitação. O que eu quero falar é da sua clínica. Você tem uma clínica que cuida da reabilitação dos pets. Quando você fala reabilitação, é só as patas, é só as perninhas, é o pescoço? O que é? Um geral ou você tem uma especificidade? É geral, né? É geral no sentido assim, problemas neurológicos e ortopédicos, né? Que a gente acaba pegando bastante. Então, às vezes, o animal que não está conseguindo andar, ou o animal que foi operado recente, fazer um pós-operatório. Então, aí entra a fisioterapia, como é a mesma coisa que nos humanos, né? E a acupuntura também, que trata uma variedade de problemas, né? Então, a partir da acupuntura, também começamos a tratar outras coisas, a não ser neurológico e ortopédico, porque a acupuntura trata muita coisa, né? Então, a gente trata problemas comportamentais, às vezes, problema de pele, né? Às vezes neoplasia mesmo, então problema endócrino. Então, a gente consegue associar a terapia, que às vezes ele já está fazendo com outro veterinário, com outro clínico, a gente agrega para ter um tratamento mais eficaz. Como as coisas são mais ou menos iguais entre o ser humano e o animal, quando você fala do animal que envelhece, ele tem as coisas que a gente tem, por exemplo, ele manca, ele tem dor na perna, ele tem dor no joelho, essas coisas são absolutamente idênticas, São bem parecidos, é bem parecido. A artrose em geral, que a gente acaba pegando, que o animal vai perdendo massa muscular, como a gente, ou vai engordando, né? Então, às vezes ele não tem tanta condição de se levantar, né? De ter independência como um cachorro sadio tem. Então, é como se fosse um ser humano mesmo. E como é que você faz para ele adquirir, por exemplo, se ele tem um problema de artrose ou não consegue ficar em pé, como é que você cuida disso para que ele possa ser reabilitado?
Então, aí entram as terapias. A gente avalia, vê o que a gente vai precisar, o que o animal está apto a fazer. Não adianta eu pegar um cachorro que está com muita dor e querer já exercitar ele, colocar na esteira, né? Então, são etapas que a gente acaba fazendo. Então, primeiro a gente vai aliviar a dor, fazer com que o animal esteja mais tranquilo de estar levantando, não tenha, né, diminuir essa inflamação. Aí, a partir disso, tá sem dor? Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de exercício, fortalecimento muscular. E muita coisa a gente passa para os tutores, né, para os proprietários, né, hoje que na verdade não são mais proprietários, são os pais e as mães dos animais. Então a gente passa para casa para trocar também a rotina desses animais. Às vezes convivem em piso liso, sobe e desce de cama e sofá. Então tem muita coisa que a gente acaba mudando na rotina, só de mudar a gente consegue ter uma melhora no quadro clínico deles. Tá. Então agora eu vou fazer a última pergunta para a Fran. Como é que a gente descobre e fica sabendo que o cachorrinho que eu tenho está com dor? Bom, primeiro você tem que conhecer muito o seu animal, né? Que hoje, graças a Deus, os proprietários, os tutores já têm muita consciência disso, que conhecem realmente o animal. Então, se você não conhece, às vezes você não vai notar, né? Ou vai notar, às vezes, pelos sinais óbvios, que é a dor, o chorar, ou a hora que você pega de gritar e tudo mais. Então, geralmente, às vezes o animal vai querer parar de comer, diminuir o apetite, né? Vai querer ficar quietinho no cantinho dele, não vai querer que toque algumas regiões que ele possa estar com dor, né? Relutar de estar andando. Então, às vezes, o animal que andava bastante hoje já não quer mais caminhar, você chama, ele não vem. Ou vem, mas logo quer sentar. Então, assim, você tem que conhecer o seu animal direitinho para você ter uma ideia se realmente isso pode ser dor ou pode ser algum outro problema, né? Então, e aí levar no médico veterinário para fazer a avaliação, né, fazer a palpação, às vezes pedir um exame, um raio-x, uma tomografia. Então, para a gente ter uma ideia de qual que é o grau da lesão, o que está acontecendo com ele. Legal, Franciele, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, muito obrigada, viu, Roberto? Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado por terem estado com a gente aí. Demos uma lição hoje de como tratar o seu petzinho, e não só isso, como aproveitamos a oportunidade para dar a você um nome, um endereço que você pode tirar aí as suas conclusões, pode tirar aí as suas dúvidas, e não só isso, corrigir os probleminhas que o seu pet tem, porque é de doer. Quando ele grita, quando ele chora, quando você vê o seu animalzinho de estimação sofrendo, é de doer, é como se fosse um filho. Tenha certeza disso. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco nós continuamos com Gente Interessante. Dia 10 de março, tanto de manhã como à noite, teremos uma grande triagem, uma triagem geral com todos os tratamentos que fazemos aqui na faculdade. Um percentual muito grande desse tratamento é gratuito, então convidamos a todos que precisem para nos procurar. Só ligar na faculdade e agendar que estaremos esperando. 5 razões para você ser o NORP. Método exclusivo e inovador, construído e pensado para a sua transformação pessoal e empreendedora. Concorra a bolsas de até 100% na prova do dia 11 de março. Apresente sua nota do Enem e ganhe descontos imperdíveis. Descontos de até 50% e isenção da mensalidade do mês de janeiro. Venha para o NORP e ganhe condições mais que especiais. Aqui nós garantimos o melhor preço. Vem para o NORP. Inscrições e mais informações em nosso site, unorp.br. Um novo jeito de ensinar, um novo jeito de aprender. E agora o nosso assunto é sobre residências afetivas. Olha, normalmente, o lugar que a gente menos fica é em casa, não é? Eu sempre falo, olha, você quer se esconder, né? Você fica dentro de casa. A gente fica sempre no meio da rua, com esse dia tumultuado, a gente sai cedo de casa, muitas vezes volta só tarde da noite. Só que o nosso assunto agora é sobre residências afetivas. É isso mesmo. E quem vai falar um pouco mais sobre essa tendência na decoração, na arquitetura, é a arquiteta Isabela Pardo. Que bom que você veio conversar
com a gente. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço pelo convite. A gente vai conversar, saber dela. Primeiro, começar o que é, Isabela, essa tal residência afetiva. Residência afetiva é trazer para a decoração, né, trazer elementos que contem histórias. Então, a gente vê hoje uma acessibilidade muito grande a todos os tipos de decoração, de objetos e, enfim, é muita informação que a gente tem, né? Mas a gente traz para a residência afetiva objetos que contem histórias, que estejam ligados a alguma conectividade com o morador. Alguma coisa que remeta à infância, algum objeto de família, algum objeto comprado em viagem, algo que quando a gente olha, a gente está em casa, a gente tem uma conectividade, ele conte uma história para a gente, não ele esteja ali apenas como um objeto. Quer dizer, eu imagino que a residência afetiva ajude e muito essa coisa de você se sentir literalmente em casa, não é? Bem próxima da sua história, da sua família, às vezes, né? Eu, por exemplo, eu tenho um objeto que a minha mãe que me deu, minha mãe infelizmente já morreu, toda vez que eu olho aquilo ali eu lembro da minha mãe. Então, seria isso, você tentar resgatar a memória, a lembrança, a boa memória, é isso, ajuda? Sim, é justamente esse o significado, né? Trazer essa afetividade, essa conectividade com elementos que tragam para a gente um pouco da nossa história, um pouco das nossas experiências e também a gente poder ressignificar, né? Às vezes a gente tem um suplá, alguma bandeja, alguma coisa que tenha uma história, que faça parte de algum momento, que a gente pode ressignificar como um objeto de parede, numa composição ou como um vaso. Então a gente traz esses objetos tanto para nos conectar com a nossa história, com as nossas experiências, também a gente pode ressignificar eles no sentido de decoração mesmo. Eu imagino que a gente falando, né, assim, carnaval, feriado, de qualquer jeito, às vezes a gente sai muito, né, vai para outros lugares. Numa residência afetiva, eu ia adorar ficar só dentro de casa, pelo visto. Você acaba resgatando isso também, o querer ficar, vivenciar, viver de novo a própria casa? Eu acho que é muito isso, né? A gente transformar o lar, né, que a gente chama de morada, que é onde a gente habita, em algo que realmente traga boas sensações e que traga conectividades que sejam legais para a gente ali no dia a dia, no estar, no receber amigos, contar a história de um objeto, ver, relembrar. Eu acho que as casas, elas tendem a contar mais histórias daqui para frente. Que bacana. Olha, eu estou entrevistando a Isabela Pardo, ela é arquiteta, ela tem uma loja virtual onde ela oferece esse tipo de objeto e você também, não é? Pelo que eu entendi, Isabela, eu imagino lá, eu tenho uma máquina de fotografia daquelas antigas, que era da minha avó, né, do meu avô, aí eu pego aquilo ali e vou colocar ele no objeto também, na decoração da casa. Eu queria te perguntar uma coisa. A residência afetiva hoje, as pessoas estão buscando, por exemplo, pessoas mais velhas, acima de 50, 60, para relembrar esses bons momentos, pais e mães com o tal bendito síndrome do ninho vazio, eu quero ficar perto do meu filho, da minha filha, ou o próprio jovem também que valoriza isso? Todo mundo ou não? Tem quem mais te procura? Eu acho que é bem generalizado. A gente vai do filho ao avô, assim, bem rápido, né? A gente tem essa procura bem generalizada do filho ao avô. Eu acho que todo mundo hoje, com esse excesso de informação, com esse tanto de tecnologia, né? Essa acessibilidade que a gente tem a tudo, trazer essa conectividade, ela é importante hoje para qualquer faixa etária. Eu acho que qualquer um que tenha uma casa, seja um quarto na casa dos pais, ter ali um objeto que te remeta a uma viagem, que te remeta a uma história, o avô ter um objeto do filho, do neto, eu acho que isso tudo ele completa, né? Ele traz esse significado mesmo de decoração afetiva. E com certeza eu imagino que as pessoas estão buscando isso
eu pelo menos buscaria exatamente isso, para você ter mais perto essa tua história, essa tua memória, essa tua lembrança, você ficar, né, cutucando ela, falando, nossa, como era bom, como era gostoso, como era feliz e não sabia. Acho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí mesmo. Acho que a gente tem esse lado das memórias que realmente estão ligadas aos nossos objetos. E a gente tem também a busca por objetos de decoração que contem histórias, né? Então, que eles tenham um significado. A gente trabalha, né, com a cestaria indígena. Então, trazer esse significado de um povo, de uma cultura que fica no extremo norte do Brasil, no alto do Rio Negro, trazer isso para dentro de casa, esse trançado, as cores, tudo que é bem personalizado, que tem muita história, tem muita raiz, eu acho que a gente acaba trazendo um significado muito grande para aquele objeto. Então, não necessariamente ele tem uma memória afetiva, mas ele traz uma história junto com ele, né? Então é você olhar isso. E lembrar. E pode ser, inclusive, de uma viagem. Quer dizer, aquela coisa do objeto de viagem, uma viagem que você adoraria fazer de novo. Eu sei lá, eu com ex-marido, ex-mulher, mãe, pai, filho, não interessa o momento. Aquele objeto que você comprou naquela determinada viagem te traz uma coisa bacana e você coloca isso. Nessa residência afetiva também. É, bem isso. Acho que a gente conseguir, inclusive para decoração, quando a gente vai viajar, tem muitos itens que a gente traz que, pode ser o imã, pode ser uma caneca, né? Mas se a gente traz alguma coisa que a gente consiga complementar ali a decoração, de certa forma, isso acaba entrando na história ali do seu espaço, da sua casa. Você olha e fala, nossa, esse daqui é de quando eu estava em tal lugar, já remete às histórias. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente trazer essa conectividade para dentro de casa, que é algo que a gente está conectado dentro de casa, mas com o mundo externo, né? Com certeza. Pelo celular e tudo mais. Então, trazer essa conexão com a gente, com as experiências, com tudo que a gente vive, acho que é muito legal. Nossa, olha, adorei. Gente, eu estou conversando com a Isabela Pardo, ela é arquiteta. Você tem uma loja e que oferece essas coisas para as pessoas. Agora, por exemplo, eu já vi algumas coisas, aquela pluma é maravilhosa, eu lembro, é da minha época, né? Essas plumas, como que chama? Chama Capim dos Pampas. Capim dos Pampas, eu me lembro, na casa da minha avó, da minha mãe tinha. Tinha, e realmente é muito bacana você levar para sua casa. Sim. Né? Incluir isso na decoração também, né? Sim, sim. A gente recebe, inclusive, muito engajamento pelas mídias, né? Do pessoal que vê a foto e fala, isso tinha muito na casa da minha avó, ou, nossa, no caminho que eu ia para tal cidade, a gente via isso em forma de plantação, né, por ele ser uma planta seca. Então, é um objeto que ele é trend alert, né, no mundo inteiro, porque ele veio para a decoração ressignificando. Então, ele é usado hoje em vários países, principalmente nos países frios, que ele já virou febre. Esse ano, na Becasa, que é a feira, a gente teve uma visibilidade muito grande dele, né? Que ele estava presente em vários estandes, de várias formas. E eu acho que ele vem para a decoração, não só como uma tendência, mas também como uma forma de resgatar essa memória afetiva. Gente, olha, eu acabei de me lembrar uma coisa, eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que você aí de casa deve também estar lembrando disso. Sabe aqueles telefones antigos? Eu tenho um da minha casa, que era da minha avó, da minha bisavó, sei lá eu de quem que era, eu vou até pesquisar isso. Mais do que nunca, esses objetos antigos, então, estão vindo e fazem parte dessa residência afetiva? Sim, sim, claro. O telefone, os rádios antigos, os relógios, a máquina que você pode pendurar ela na parede, ela acaba virando até um acessório de decoração ali em cima de uma mesinha lateral, de aquele um criado moedor mudo. De café. Moedor de café. Eu acho que das coisas que eu tenho em casa. Tudo isso acaba realmente virando parte da decoração afetiva. Tem muita gente que tem aquelas máquinas antigas de costura. Sim, o pé da máquina, isso, né? O pé mesmo dele, que você esconde a máquina, né? Ele vira um aparador, ele vira um objeto de apoio, né? Um móvel de apoio. Então, tem muito objeto aí para a gente ressignificar e para a gente trazer para contar a história dentro de casa. É a tendência? É a tendência. Que bacana. Nossa, olha, eu quero te agradecer muito, Isabela. A Isabela é jovem, mas que legal
que você, é claro, você tem toda uma pesquisa. Eu imagino assim, alguém que queira entrar em contato com a Isabela, tem todos os números, olha, você está vendo aí o número da empresa, o Instagram, não é? Todo mundo está anotando, pega aí, anota, liga para ela, porque o seu primeiro trabalho, Isabela, é de pesquisa mesmo, é uma conversa, é um papo com esse seu cliente ou sua cliente, para falar, e aí, o que você quer lembrar? Vamos trazer isso para a tua memória afetiva e para a tua residência afetiva. Sim, sim. Hoje a gente tem muito isso, né? Mesmo a loja ela sendo online, a gente tem essa venda para o Brasil inteiro pela internet, os clientes entram muito em contato antes de fazer a compra. Então a gente monta muita coisa personalizada, entende qual é a necessidade, qual é o ambiente, qual objeto ele já tem. Né? Você não precisa comprar uma composição inteira nova para colocar ali. Eu já tenho essa bandeja, esse suplá que faz parte de algum momento. As coisas você acaba lembrando do que você tem também, sim. Né? E aí a venda dessas composições, inclusive, começou dessa forma, a gente produzindo conteúdo para as pessoas conseguirem fazer paredes afetivas com objetos que elas têm em casa, né? E aí daí surgiu a ideia de vamos também fazer composição para quem não tem, para quem quer adquirir a composição inteira, fazer disso parte da decoração. Agora conta um segredinho aqui pra gente. Na tua casa, você mora com seus pais ainda? Não. Não? Você mora na sua casa? Moro sozinha na minha casa. Você catou todos os seus objetos, levou tudo para lá, já tem a sua casa afetiva? Tenho o móvel da minha avó, eu tenho inclusive a máquina que eu comentei, tenho máquinas fotográficas antigas, tem muita coisa. O telefone, aquele de pendurar na parede, tem? Aquele eu ainda não tenho. Mas é muito legal trazer isso, né? Esses objetos que realmente fazem parte da nossa história, fazem parte de nós como... Com certeza. Que bacana, que legal que você acaba trazendo, né, tudo isso de volta aqui para a nossa memória e para a nossa casa. E, é claro, a gente vai querer ficar em casa. É isso? É isso mesmo. É a gente trazer esses objetos, trazer as memórias que a gente tem da família, das viagens e também buscar por objetos que contem histórias, né? Eu acho que o mais legal da gente adquirir coisas novas e trazer isso para a decoração de uma forma nova, pensada, é também mesclar objetos, óbvio, de projeto que são essenciais, mas que não contam histórias, mas com objetos que tragam para a gente um significado, uma memória, alguma coisa de uma cultura do Brasil, que realmente faça parte dessa decoração afetiva. Tá, que bacana. Nossa, olha, Isabela, muito obrigada. Eu tenho certeza que muita gente deve já estar pensando assim, porque eu estou aqui, estou pensando, o que eu tenho em casa para colocar na parede, para deixar a nossa casa um pouco mais próxima, não é? Da nossa história de vida, nosso dia a dia, e sem dúvida da vontade de ficar em casa, né? Eu gosto muito de ficar na minha casa, e isso eu acho que acaba te prendendo mais dentro de casa, né? Com certeza, com certeza. Que bom, muito obrigada. Você tem visto aí, durante a entrevista, todas as informações, contatos da Isabela, algumas fotografias, que com certeza você pode ter muitas ideias para deixar a sua residência mais afetiva. Obrigada, um beijo no seu coração. Eu que agradeço, muito obrigada. Você é interessante, gente interessante, por isso que você está aqui. Obrigada. Obrigada a você. Elias, eu fico por aqui, tá com você. Como sempre, gente interessante trazendo entrevista para lá de interessantes. Você viu quanta coisa falou sobre veterinária, que todos os animais são possíveis de se reabilitar, é lógico que existem condições e algumas outras condições. E a Marisa falou uma coisa muito bacana sobre residências afetivas. Tenho certeza que você gostou do programa. Se você tiver curiosidade, quiser saber mais novidades, mande suas perguntas. O nosso site está no ar. Estamos abertos para receber o seu questionamento e pronto para trazer uma entrevista só para você. Tá? Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.